Olá, eu sou o Lucas e o grupo é formado pelo Gustavo Possamay, Júlia Letícia e Tabata. Hoje vamos conhecer o filósofo São Tomás de Aquino. Biografia: Tomás de Aquino foi um frei católico, teólogo e filósofo italiano da Idade Média. São Tomás de Aquino nasceu no ano de 1225, no sul da Itália, de uma família nobre. Seus pais esperavam a continuação da tradição familiar pelo seu filho e que o mesmo se tornasse um chefe militar. Em sua infância, fez cursos com alguns monges e demonstrou uma inteligência fora do comum. Com 19 anos, abandona o curso na Universidade de Nápoles e ingressa na Ordem dos Dominicanos. Permaneceu alguns anos em Paris, cidade importante para seu desenvolvimento espiritual, intelectual e profissional. Entretanto, foi na Alemanha que Tomás de Aquino escreve suas primeiras obras, sendo discípulo de Alberto o Grande. Em 1252, ele retorna a Paris, onde se graduou em teologia e a carreira de professor, ministrando aulas em várias cidades da Itália. Ficou conhecido como Doutor Angélico. É um trabalho de vida dedicado à fé, à esperança e à caridade, continuando como um pregador cristão da razão e da prudência. Em 1274, no meio de uma viagem, São Tomás de Aquino adoeceu gravemente. Sabendo que não poderia ser curado, pede para ser levado a uma pequena cidade próxima de onde nasceu e lá faleceu. Eu, Tabata, agora vou falar um pouquinho sobre alguns filósofos que o Tomás de Aquino tomou como influência. Vou começar falando sobre Platão e Agostinho. O Tomás de Aquino foi influenciado pelos patrísticos, em especial por Agostinho, porque ele trabalhou o início da perspectiva cristã por meio do neoplatismo. Influenciado por Agostinho e por Platão, o Aquino trouxe uma nova perspectiva para a filosofia cristã, por meio da filosofia grega pagã. E agora também sobre Aristóteles, que mesmo com as proibições por parte de algumas paróquias e alguns padres, Aquino foi um grande estudioso de Aristóteles. Ainda que não tinha acesso material e linguístico aos escritos originais de Aristóteles, o Aquino teve acesso a traduções latinas feitas com bases nas traduções árabes, o que pode também causar algumas confusões teóricas dos escritos. Inclusive, Aristóteles influenciou toda a sua trajetória acadêmica. Aqui temos algumas imagens representando os filósofos os quais eu acabei de comentar. Agora, a ontologia para Tomás de Aquino. A preocupação primeira de Tomás de Aquino, ao constituir sua síntese filosofo-teológica, é investigar a verdade divina, que se manifesta na verdade ontológica, nos seres. Intrínseco às criaturas, em especial ao homem, há uma razão natural, isto é, tudo está em equilíbrio, ordem e harmonia. Tudo reflete a grandeza, a medida, o silêncio e a sabedoria do ser. Por isso, a filosofia do ser sustenta, une e harmoniza toda a estrutura do edifício da síntese tomista. O ser, na metafísica de Tomás de Aquino, pressuposto de todo pensamento e objeto do conhecimento humano, é o primeiro a ser conhecido, porque abarca toda a totalidade do real. Essa evidência absoluta e transcendente, que o ser é o primeiro conhecido e evidente por si mesmo, demonstra que não é possível negar a verdade. Ela torna-se evidente e objetiva à inteligência humana. Tomás amplia a visão filosófica grega, adaptando-a ao código judaico-cristão. Assim, se de um lado o teólogo identifica e começa sua reflexão de acordo com a Escritura, de outro, o filósofo afirma que o ser é o primeiro que toca a inteligência humana. Outro conceito importante para Tomás de Aquino é essência e existência. Para ele, é pela existência que se chega à essência de todas as coisas e às diversas modalidades de existência, porque a existência, o ato de existir, é mais perfeito que a essência. E o ser é inseparável da existência atual, porque aquilo que é real não é nem a essência, nem a existência, mas sim o próprio ser. Assim, essência e existência não são duas coisas justapostas, mas dois princípios do mesmo ser. Porém, somente Deus é seu próprio ser, porque é o ser primeiro.
somente em sua existência pura. Tomás de Aquino, sendo um frei católico, admite, ele conceitua, Deus é o ser primeiro. É nesse sentido de ser primeiro que toda a síntese filosófica está ancorada à estrutura na busca pelos atributos da unidade do ser, ou seja, na busca teleológica do ser primeiro e último, criador e portador de sentido para todos os seres criados. Assim, Tomás de Aquino identifica e aplica essa noção de ser ao ser subsistente, Deus. Afinal, Deus é o primeiro do ser, o princípio de tudo que existe. Todos os seres refletem o ato puro do ser, principalmente o homem. Entretanto, a ontologia de Aquino, em sua concepção de ser, funda-se na compreensão ontológica no ato de ser, no ato de existir, onde o ser é ato de todos os atos, a perfeição de todas as perfeições, o ato puro, a atividade primeira, ou seja, Deus. Portanto, como Deus é ato puro de ser, toda participação na perfeição da natureza divina será uma participação daquele ato supremo. Já o ente, ou seja, todo ser criado exerce o ser, porque é criatura do ser primeiro. Consequentemente, o ente ou coisa é portador de sentido do ser, porque carrega o ser intrínseco à sua natureza. Mesmo assim, ele não se apresenta em toda a sua totalidade e plenitude, porque o ser, o ato de ser, ou seja, Deus, é anterior a qualquer ente ou ideia. Assim como Aristóteles, o Aquino partiu do sensível para chegar ao inteligível como processo de conhecimento. Assim, ele distinguiu 5 vias para caracterizar o conhecimento e provar a existência de Deus. A primeira das vias é o primeiro motor imóvel. Essa via ela supõe a existência do movimento no universo. Porém, um ser não move a si mesmo, só podendo, então, mover outro ou por outro ser movido. Ou seja, se pensarmos no universo, não explicamos o movimento se não encontrarmos um primeiro motor que move todos os outros, no caso, Deus. A segunda via é a primeira causa eficiente. E essa via diz respeito ao efeito que esse motor imóvel acarreta. A percepção da ordenação das coisas em causas e efeitos permite averiguar que não há efeito sem causa. Ou seja, se novamente pensarmos no infinito, não poderíamos senão chegar a algo que dá início ao movimento das coisas. A terceira já é um pouquinho mais complicada de se explicar. Ela fala sobre o ser necessário e os seres possíveis. Assim, ela compara os seres que podem ser e não ser. Ou seja, a possibilidade destes seres implica que alguma vez este ser não foi e passou a ser, e ainda vem a não ser novamente. Mas, do nada, nada vem. E por isso, estes seres possíveis dependem de um ser necessário para fundamentar suas existências. A quarta via fala sobre os graus de perfeição. Ela trata dos graus de perfeição em que comparações são constadas a partir de um máximo, o ótimo, que na verdade contém o verdadeiro ser, o mais ou menos. O ótimo, no caso, seria Deus e o mais ou menos nós. E a quinta e última via fala sobre o governo supremo. Ela diz da questão da ordem e finalidade que a suprema inteligência governa todas as coisas, dispondo de uma forma organizada racionalmente, o que evidencia a intenção da existência de cada ser. Então, o que todas essas vias têm em comum? Elas têm o princípio da causalidade, que é herdado de Aristóteles, além de partirem do empírico. Vale também notar como Tomás de Aquino concebe o homem sendo um ser intermediário, que é composto de corpo, no caso a matéria, e alma, no caso a forma, sem as quais nada significa. Isto é, nada é isoladamente. Agora que sabemos como São Tomás de Aquino pensava, eu, Júlia Letícia, vou falar um pouco sobre o tomismo. O que é o tomismo? É o conjunto de doutrinas teológicas e filosóficas do nosso filósofo, o São Tomás de Aquino. Ele criou um sistema próprio e original desses assuntos, que marcou toda a filosofia medieval. As pessoas tomistas são aquelas que seguem o pensamento
do São Tomás de Aquino ou a sua doutrina. E essa doutrina dele dominou o pensamento cristão nos 12 primeiros séculos da era cristã, ou seja, foi muito importante. Em seus pensamentos, ele alinha o pensamento lógico e racional do Aristóteles com a fé cristã, ou seja, ele vai alinhar o aristotelismo com o cristianismo. Para ele, esses dois conceitos eles não se chocam nem se confundem, eles são apenas distintos e harmônicos. Para isso, ele criou a filosofia do ser. O pensamento tomista ele ainda é metafísico, que busca o conhecimento da essência das coisas. A teologia é considerada a ciência suprema, fundada a partir de revelações divinas. E a filosofia é considerada a ciência auxiliar. A filosofia vai ser o que vai fazer a harmonia entre essas duas ciências. O Aquino, ele fala que a alma é a forma essencial do corpo, responsável por dar vida a ele. A alma é subsistente, imortal e única, além de ser superior ao corpo. É por este motivo que o homem ele tende naturalmente a Deus. E o tomismo é baseado nisso, pois esse movimento do ser para Deus é considerado natural e racional. Após 3 anos da morte de Aquino, 12 de suas teses foram condenadas em Paris, lá na França. Porém, em 1879, o Papa Leão XIII fez renascer o interesse pelo tomismo, que estava sendo esquecido, fazendo com que esse pensamento fosse declarado oficial da Igreja Católica, tornando-se então uma corrente teológica. Agora irei falar um pouco sobre suas obras. Tomás de Aquino produziu várias obras, chegando a mais de 60 livros. Suas obras principais são a Suma Teológica e o Ente e a Essência. Em Suma Teológica foi um período de maturidade de Tomás de Aquino. A obra trata da existência de Deus, da natureza, do homem e da moralidade. É nesse escrito que são encontradas as 5 vias que provam a existência de Deus. O Ente e a Essência. Nessa obra, Aquino resolve questões metafísicas com base na filosofia aristotélica. O pensador propõe que existem 2 categorias lógicas distintas, ente e essência. Enquanto a essência propõe-se a denominar as coisas, apontando o que é cada ser, o ente é o próprio ser. E aqui, por fim, então, estão as referências que a gente utilizou para realizar esse trabalho. Obrigada por ter assistido até aqui.